Olá, bom dia, bom dia de domingo. Nós estamos reunidos mais uma vez aqui nessa nossa escola bíblica dominical. Eu sou o irmão Nilson, e nós vamos estar juntos novamente aqui, para essa escola, para essa conversa nossa aqui que todo domingo a gente faz, Comigo está a pastora Bia. Novamente nós aqui nesse bate-papo, pastora, para a gente falar de texto tão importante, coisa assim maravilhosa que Deus tem nos revelado, coisas muito atual, coisas que vem acontecendo e Deus tem falado através dos textos da escola bíblica dominical. E eu quero dizer já que é um prazer estar com vocês aqui de manhã, vocês que nos ouvem, que nos assistem. Hoje a nossa escola está sendo gravada, e vai ser transmitida depois para vocês, mas vocês podem participar aí através dos comentários. Depois deixa aí o seu comentário, a gente lê. Se tiver algum questionamento, entre em contato com a gente podendo, a gente responde, o que a gente não souber, a gente estuda e responde também depois, e assim a gente vai. Mas eu quero orar com você para nós iniciarmos, essa nossa escola bíblica dominical, tá? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos pela oportunidade de estar diante de Ti, diante desta palavra que nos traz revelação, que é a nossa bússola, que é o que nos guia, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa continuar falando fortemente em nosso coração e aquilo que ficar dúvida, o Teu Espírito possa esclarecer melhor para nós, ó Pai. Nos abençoe, Senhor, neste dia, para que nós possamos estar diante da Tua presença sempre, Jesus. Te agradeço pela vida de cada um que nos ouve. Abençoa eles dentro do seu lar, Senhor. Vá aliviando, Senhor, as suas cargas, as suas dores, quem sabe as suas preocupações, ó Deus. Que Teu Espírito Santo possa estar consolando e abençoando a cada vida, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Pastora Bia, nós vemos quando nós mudamos a página, viramos lá do velho ou do antigo, testamento para o Novo Testamento, que teve essa mudança de página. A gente tem falado desses 3 primeiros personagens aqui que traz uma lição fundamental para a vida cristã, Meu Deus. Cristianismo sem eles, praticamente não existiria, falamos de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Falamos de Maria, mãe de Jesus, a mulher que deu à luz ao Salvador e consumador da nossa fé. E hoje a gente está com esse cidadão, com esse personagem importantíssimo que é José. José era sensacional, E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse personagem, pastor? Sim. Então, já para a gente começar, essa nossa conversa, eu já quero passar, a palavra. A pastora faça as suas considerações iniciais e a gente já vamos começando. Sim, e que legal o tema que eles escolheram, para José. José, amor corajoso, realmente, Se olhar para a época, para tudo que esse homem foi convidado, bem convidado para estar nisso, E olhando para José, o cuidado que Deus teve, da linhagem, José é alguém que vem da linhagem de Davi, carpinteiro, E aí a gente olha a integridade desse homem, meu Deus, e alguém que expressa o cuidado, e ele expressa o amor da forma mais prática possível. Se a gente puder definir, e esse tema eu achei lindíssimo, amor corajoso, porque não basta falar que ama, se você não tem atitudes de amor. E José, o tempo todo, ele foi movido por esse amor, um amor que envolvia o próximo, um amor que era cuidadoso, zeloso, mas de forma prática, sem egoísmo. Se a gente olhar para José, em momento nenhum você vê egoísmo nele. É um altruísmo, uma entrega
uma percepção e uma coragem, porque ouvir Deus é gostoso, mas obedecer, rola um desafio assim que ele tem aberto, né? Abertamente. Amém. É isso mesmo. Vamos que falar de José, né? Meu Deus. Como diz, as atitudes, como a pastora diz aqui, fala por si só. As atitudes de José. Caráter. Queira, né? Oxalá que nós, né, tivéssemos mesmo caráter aí, e agíssemos assim. A gente fala muito o que Jesus faria, né? Nessa situação, né? Sempre a gente tenta se colocar assim. Nessa situação que Jesus faria. Mas se você conseguisse fazer o que José faria nessa situação, a sua vida já seria bem melhor, a nossa vida seria bem melhor, né? Mas o autor da lição, que colocou o título ali, né, do amor José, o amor corajoso, ele deixou um texto bíblico para nós, que está lá em Mateus, no capítulo 1, e versos 18 ao 25. E eu quero que você abra a sua Bíblia e leia com a gente, tá? Que uma das coisas que nós vamos falar hoje, também lá na frente, né, pastor? Sim. É sobre a questão da leitura, não só da leitura, mas do conhecimento da palavra de Deus, que é o que às vezes falta para nós cristãos, né? E a gente às vezes se vê em situações e a gente fica perdido, sem saber o que pensar, sem saber como agir, porque às vezes não conhecemos a palavra, né? O que a palavra nos orienta a fazer, tá? Mas lá em Mateus, capítulo de número 1, verso de número 18 a 25, a palavra de Deus diz assim para nós lá: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, grave isso na sua memória, e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém, meus queridos? E o autor, ele começa dizendo assim: as tensões familiares são parte do processo da convivência. No entanto, um caráter moldado pela palavra de Deus, um temperamento submisso ao Espírito Santo e coragem de deixar suas vontades e priorizar a vontade de Deus são desafios e possibilidades para que tais relações possam superar os problemas e se transformarem em fonte de bênçãos, trazendo harmonia na família. Cada um e cada uma tem uma porção de contribuição para essa harmonia. José, noivo de Maria, ao abrir mão do seu direito e buscar a justiça divina, aceitou tal desafio de forma corajosa e amorosa. Ele foi fundamental para que a família de Jesus fosse constituída. Vamos conhecer um pouco da sua trajetória. E aí o fundamento bíblico aqui, né, nos mostra um pouco sobre o caráter desse homem, né, pastor? Sim, lindíssimo. Como a pastora começou aqui dizendo, né, falando que as atitudes dele fala por ele. Para nós falarmos um pouco desse homem, a gente tem que dizer que ele não é um mero coadjuvante nessa história toda, né? Não, faz parte da promessa. Faz parte, é tão importante quanto o filho e a mãe. Sim. Né? José também,
O pai, aqui em questão, é um personagem importantíssimo, é uma pessoa importantíssima para que tudo se formasse, para que toda a história de Jesus, para que toda a história do cristianismo se formasse, né? José era da linhagem de Davi, né? Jacó, Davi, era um carpinteiro da cidade de Nazaré. E é uma coisa que aqui a gente já pode destacar, porque Nazaré era uma cidade pequena, como nós dissemos na lição passada, né, falando de Maria também, e nós falamos que Nazaré é uma cidade pequenininha, e ali as pessoas, a maioria deles eram agricultores, né, cultivavam a terra e faziam a produção de azeite. Porém, José se destacava aqui, porque ele era um construtor. Quando a palavra aqui na tradução fala de carpinteiro, está levando para um outro nível, né? Que ele poderia não ser só carpinteiro de uma construção de móveis, mas também de construção de habitações, né? Então José é levado, ele já se destacava ali entre os demais da sua mesma terra. E a gente sabe que naquela época as profissões eram passadas de pai para filho, né? Sim. De pai para filho. Então, com certeza, não podemos afirmar com todas as letras, mas isso vinha de gerações já, né? O tataravô, depois o bisavô, depois o avô, ia passando até chegar nos filhos, e José fez essa tarefa com Jesus. A gente vê em vários textos bíblicos quando a Bíblia trata Jesus, né, como o carpinteiro, né, o filho do carpinteiro e o carpinteiro também. Mas não foi só a profissão de José que nos chama a atenção, né, pastor? Sim. Não é só a questão dele ser um homem honesto, porque a Bíblia falou de justiça aqui. Quando você lê o texto em Mateus, no capítulo 1, a partir do verso 18, né? Ali no versículo 19, a Bíblia fala assim: mas José, seu esposo, sendo justo, né? Quer dizer, ele era um homem justo. Ele era um homem justo. E essa justiça e o seu caráter traz para nós uma história muito bonita, né, pastor? Uma história onde a gente olha a importância que a figura paterna tem na vida do filho, né? A gente pode olhar para José como esse modelo para os pais. Um homem que foi escolhido para esse projeto, né? Não foi à toa que foi Maria, não foi à toa que foi José. Eles que conjunto, né? Que casal, meu Deus! Sensacional. Ele, né? Um homem justo, um homem que entendia aquilo que estava acima dele, aquilo que eram os planos de Deus, né? E, gente, é muito lindo olhar para ele como um referencial, né? Um bom representante da figura de Deus na vida do seu filho, né? Foi muito bem escolhido. Muito bem escolhido. Para revelar, né, para trazer essa figura para a vida de Jesus e também para deixar para nós um padrão, né? A gente vai começar a conversar um pouquinho sobre ele. Ele era alguém cuidadoso, zeloso, que olhava para o outro com cuidado, né? O que me chama a atenção quando a gente, principalmente estudando a lição, que faz a gente olhar para ele, é o zelo, né? O zelo que ele teve com Maria, mesmo quando ele não entendeu o que aconteceu. A gente não vê o texto bíblico falando em nenhum momento que ele deu piti, que ele resolveu quebrar tudo e ir para cima. Muito pelo contrário, a gente vê uma discrição. É o que está faltando hoje em dia. Todo mundo tem exigido demais os seus direitos ao ponto de ferir o outro, e a gente não vê José fazendo isso. Não. A gente vê José protegendo ela, eu achei tão sério isso na figura dele, que protegendo ela, ele estava se prejudicando. Mas ele preferiu proteger. E, pastora, isso aí me deixa assim tão impressionado com José, que a gente começa a trazer José para a vida da gente. Sim. E a gente olha para os filhos quando eu estava estudando sobre José, e é claro que eu sempre, quando eu vou estudar sobre um personagem, gente, tem a Bíblia como fonte sempre. Sim. Tem outros livros que eu uso como fonte, tem vídeos e até mensagens de outros pastores, outras pessoas que eu uso como fonte, faço uma juntada ali, procuro tirar o que é bom, para que a gente possa passar o que é bom para vocês também, né? Mas assim, esses dias lá em casa tivemos uma experiência muito legal, e era justo enquanto a gente estudava isso aqui, porque eu tenho
né, 3 filhos que moram comigo, né, mais uma que não mora, mas tem ali o Vitor e a Stephanie que são já maiorzinhos. E irmãos, vocês sabem como é que é, né? De vez em quando as coisas... enrosco santo. E eu vi o Vitor falando uma palavra mais áspera com a irmã dele. E uma coisa assim, que ele prevalecido, acho que por ser irmão e ser mais velho. Daí eu chamei a atenção dele e falei: escuta, eu quero que você me diga aonde é que você achou exemplo para fazer isso. Porque eu quero que você me diga qual foi o dia que você viu eu tratando a sua mãe da forma que você está tratando a sua irmã. Sim. Né? Aí ficou olhando assim para mim e falou assim: não, eu não vi. Falei: pois é. Então, a gente faz para dar exemplo para vocês, né? E eu vejo aqui que José passou esse exemplo, né? E a gente, como pai, como uma pessoa, figura masculina da casa, há coisas, irmãos, e agora eu falo com os irmãos mesmo, que é de responsabilidade nossa. Sim. Né? Que os filhos vão olhar para a gente, né? Para mim como pai, e vai seguir o meu exemplo. Então, se eu quero saber se eu vou formar um bom pai, um bom marido, né, lá na frente, um bom cidadão, olha para você. Se você quiser saber se o seu filho vai se tornar um bom cidadão, olha para você. Exatamente, né? Que referência. Porque a gente olha, a criança, ela aprende muito mais pelo exemplo do que pelo que ele vê e pelo que a gente fala, né? Muito mais pelo exemplo. E José foi um homem que a gente olha para a história dele e a gente percebe a questão de as características do próprio Deus nele, né? O homem tem essa característica e esse papel na vida do filho, da família, de representar a autoridade de Deus dentro de casa. Como? Dando limite, dando direção, né? Trazendo proteção, trazendo a provisão. E a gente está perdendo isso na sociedade hoje. A gente está perdendo das nossas casas isso, né? Os pais estão se ausentando dos seus papéis e não é hora de se ausentar. Muito pelo contrário, nós como igreja precisamos voltar àquilo que é nosso, aquilo que o Evangelho trouxe para nós. O Evangelho vem para resgatar, nos resgatar a nossa personalidade, resgatar quem nós somos e nos recolocar nos lugares que nós saímos, né? E a paternidade tem que ser resgatada dentro das nossas casas. José é um exemplo de paternidade, um exemplo de um pai justo, um homem que ouvia Deus, um homem que obedecia ao Senhor, um homem que conhecia a palavra, que a gente vai ver mais para frente, né? E por conhecer a palavra não tinha medo de obedecer. Olha que legal. Sabia que Deus estava no controle. Sabia. Voltando aqui, falando ainda com nós homens, né? Que nós falamos sobre com as mulheres lá na semana passada. Hoje é o dia dos homens. Desde o começo lá da formação, quando Deus vai dar de presente Eva, que se você, assim, irmãos, até quando vai para uma brincadeira, eu sou muito tranquilo quanto a isso. Quando você torna o texto mais leve, fazendo dele uma brincadeira, né? Não tem problema nenhum com isso. Mas que você tenha a seriedade da palavra de Deus, que quando Deus dá Eva para Adão, Deus não estava dando um problema para Adão. Deus estava dando um presente para Adão. Só que observe bem o que Deus diz lá no livro de Gênesis. Quando ele vai formar a mulher, ele diz assim que faria para Adão uma adjuntora, ou seja, uma ajudadora. Sim. Uma pessoa que estaria ao seu lado para ajudar ele nas questões, né? Quer dizer, Deus não transferiu a responsabilidade que era do homem para a mulher, quando formou a mulher. Não, ele disse: eu vou fazer uma pessoa para te ajudar, porque a carga vai ser pesada. O que acontece, o que a pastora estava dizendo aqui é muito sério, que precisa ser resgatada a paternidade, porque hoje a gente vê em muitos lares, muitas casas, sendo transferida a responsabilidade que é do marido, que é da pessoa que deve ser assim, meus queridos, a mulher, hoje o mundo mudou, eu tenho plena consciência disso, que a mulher está efetiva no trabalho, que a mulher trabalha e às vezes o homem fica em casa, e eu não tenho problema nenhum se a mulher trabalha e o homem tem que ter cuidado dentro da casa, tá?
mas que você cuide da casa. Cuidado. Cuida da casa. Agora, assim, na hora da responsabilidade de se mostrar como pai, de se mostrar como um homem, você tem que se mostrar como um homem. A sua figura paterna tem que aparecer. Sim. Né? Senão, não tinha razão de você estar aí. Né, meu querido? Então... E é legal quando a gente olha para José, protegendo Maria o tempo todo. Até quando ele tenta deixá-la em secreto. Sim. Protegendo, e protegendo quem? A figura mais frágil, a quem está vulnerável. Esse é o papel do homem, esse é o papel do pai. É proteger o vulnerável, é proteger as crianças, né? A criança, o adolescente, se está dentro debaixo do seu teto, é teu dever até que ele saia para casar. Tem que baixar a bola, tem que entender quem é o chefe da casa, mora ali, o ritmo é o da casa, né? E nós estamos perdendo aquilo que nos traz referência, aquilo que nos faz ter a nossa identidade de cristão, né? A gente precisa de família. Família é isso, né? E José tinha uma justiça marcada pelo céu. É isso, eu achei fantástica a colocação do autor. A justiça de José era a justiça do céu, marcada pela misericórdia e pela capacidade de ter compaixão com quem está vulnerável na situação. A gente precisa aprender isso. Muito. Né? Proteger. Guardar a família. Às vezes a gente tem que tomar cuidado de não expor a nossa família. José protegeu a casa dele. E como é fácil sair falando, meu marido é isso, minha esposa é isso, meu filho é aquilo. Protege a sua família. Blinda a sua casa. Não é com qualquer um que a gente abre o coração sobre a nossa família. A gente tem que tomar cuidado para não ser os primeiros a lançar morte sobre ela, né? Usar os nossos lábios que são para bênção, para maldizer. Somos nós, nossa casa tem que ser abençoada todos os dias por nós. Nós temos que levantar as nossas mãos, os nossos lábios, gerar vida nos nossos, porque muitas vezes os nossos filhos, maridos, os cônjuges estão indo para fora, porque não encontram em casa essa proteção, esse amor, essa justiça. Esse cuidado. Vamos ver o exemplo de José? Quando Maria apareceu grávida, e a Bíblia não revela para nós como é que ele soube, mas eu imagino que toda a cidade soube. Né? Cidade pequena. Cidade pequena. E ele soube da gravidez. E talvez Maria tenha chegado e contado para ele. Falou assim: ó, aconteceu isso e isso e eu tô grávida. Vocês conhecem a história de Maria? Pela postura dela. Se você não conhece ainda a fundo, irmãos, nós temos vídeo, né, ali no nosso canal do YouTube da Escola Dominical da semana passada. Você vai conhecer a história de Maria, tá? Mas José ficou sabendo da gravidez dela, né? Tá, beleza. O que ele faz? Ele pega e sai em secreto. Para quê? A Bíblia fala para não infamar. É o que a pastora estava dizendo aqui. Veja o exemplo desse homem. Sim. Ele era o único, irmãos, para que vocês entendam. A seriedade do que ele fez. A seriedade. Para condenar Maria ao apedrejamento, para que ela fosse apedrejada, a pessoa ferida, né? A pessoa que tinha direito era o noivo. Era o noivo que tinha que ir até a justiça e dizer: olha, aconteceu isso, isso e isso. Sim. E a minha esposa, minha noiva, cometeu um ato de adultério e eu exijo que haja justiça. Exato. E a justiça seria a morte. O que acontece com José? José prefere trazer para si essa responsabilidade. Sim. E mesmo que fosse com José, Maria ainda seria condenada, porque ela mesmo estando desposada de José, ela ainda não estava casada literalmente com ele. Seria uma difamação. José podia não ir à justiça, mas para ela seria uma difamação. Então o que ele faz? Ele fala assim: eu vou assumir essa responsabilidade, vou sair em secreto, então o culpado fica eu, né? A culpa fica minha, e eu não condeno Maria a morte, porque daí eu não vou à justiça pedindo justiça por isso. E ela se torna vítima, né? Ela vai passar a ser vítima. Ou seja, era o que a pastora estava dizendo sobre blindar a sua família. Agora isso eu estou falando como homem. Você é um homem, assumindo a responsabilidade de homem, né? A esposa também tem sua ocupação dentro do lar. Mas tem coisas, meus queridos, que é para você homem.
né? Para você do sexo masculino que tem a paternidade dentro da sua casa, que é homem. Aqui José, ele faz isso, ele blinda a sua casa, ele protege a sua casa, ele não deixa ali a pessoa vulnerável, mas ele enfrenta, ele fala, não, se tem que assumir a responsabilidade, sou eu. Veja bem que antes até de José se casar com Maria, ele já assume um dos mandamentos. E o próprio Paulo lá falando, né? Que vós, maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Dando a vida por ela. Dando a vida por ela. José aqui já tinha feito isso, né? Assumindo a responsabilidade e saindo fora. Um belíssimo exemplo. E continua, né, pastor? Claro. Né? E aí o autor ele continua, né, trazendo as características dele antes de entrar na palavra que ilumina, e a questão da sensibilidade dele de ouvir as orientações de Deus, né? E José, pegando ainda o gancho do proteger, ele não protege só nessa questão, né? Quando ele ouve, ele tem a sensibilidade de ouvir a direção de Deus, ele consegue proteger de outras armas, né? De outras situações. Ele protege de Herodes, né? Tirando Jesus, levando para o Egito, ouvindo a hora de voltar, né? Que ele tinha que retornar, por ouvir as orientações de Deus. O sacerdote da casa tem que ouvir, tem que aprender a ouvir as orientações de Deus e executar, né? Executar. Pastor, mas você falou uma palavra fundamental, que é a sensibilidade. O que tem acontecido com nós homens, irmãos, da casa, que às vezes também a gente exerce tanto a nossa autoridade, o nosso autoritarismo, que deixamos a sensibilidade de ouvir a palavra de Deus do lado. Aí fala assim, não vou agir como eu aprendi, vou agir como eu fui tratado, vou agir como eu penso. Não é bem assim. Tem hora que a gente tem que ter sensibilidade para ouvir Deus. Tem hora não, toda hora, né? Ter a sensibilidade de ouvir Deus, assim como José fez. E gente, muda o ambiente, hein? Muda o ambiente. Muda o ambiente da casa. José estava um pouco ofendido. Sim. Ele estava um pouco em dúvida. José ele estava um pouco perturbado. Mas o que ele fez quando ele estava perturbado? Ele fez um estardalhaço? Não. Ele saiu chutando tudo, agindo precipitadamente. Vou pegar, vou matar, vou destruir? Não. Não, ele simplesmente pegou, maquinou uma coisa e Deus falou com ele. Exatamente. É um conselho que eu dou. Tenha um pouco de calma, né? Vai pro joelho. A gente tem que voltar, né? Essa expressão tem que voltar para nossa vida, né? Vai pro joelho. Vai pro joelho. Dobre esse joelho. Minha avó falava, boca no pó. Boca no pó. E Deus vendo a atitude de José, que Deus... Porque quando Deus escolhe Maria, Deus não escolhe simplesmente Maria. Escolhe José junto. Deus é um Deus de propósito, né? Fazia parte do pacote José, né? Porque sabia que José seria esse homem justo. E Deus fala com ele, né? Onde há justiça, Deus fala. Fala, sempre. Né? Porque ele é justo, é uma característica dele. Uma característica dele. Outra coisa interessante, pastora, é que Deus fala sempre onde há disposição de obediência. Ah, por que Deus não revela hoje tanto como revelava antigamente? Porque hoje as pessoas não querem obedecer tanto quanto obedecia antigamente. Aí Deus deixou às vezes de falar, porque Deus vai falar, e as pessoas não vão obedecer, né? Então quando há um coração disposto a obedecer, Deus também fala. E aí, alguém disposto a receber e obedecer essas orientações, a frase que está aqui, eu achei fantástica, que por José fazer isso, ele pôde se tornar um instrumento valioso, olha isso, um instrumento valioso no cumprimento da promessa do Senhor para ele, não, para o povo. Olha que coisa mais não era linda. Egoísta, né? Não. Ele na verdade... Era fera. Ele falou assim, não, se eu tiver que passar por alguma vergonha, por alguma humilhação, não tem problema, mas o meu foco maior é o reino. Olha, que lindo. Que é algo que a gente deve pensar. Pastora, outra coisa que antes de nós entrarmos para a palavra que ilumina, que eu quero falar, né? Claro que a pastora observou na Bíblia e nós vamos falar isso, irmãos. No texto todo, se você ler a história, você vai ver que Deus fala mais com José do que com Maria. É verdade. Deus escolhe Maria para ser a mãe do Criador, tal. Escolhe José para ser o pai ali, né? O pai terreno de Jesus, e Deus fala mais com José do que com Maria.
As orientações veio por ele, né? É o princípio bíblico aí. A direção vem por quem? Pelo sacerdote da casa. Pelo sacerdote. Deus nos usa como mulheres para confirmar aquilo que está no coração do marido, usa. Mas a gente tem que lembrar que eles são sacerdotes, a direção vem por eles. Isso. E assim, irmãos, quando Paulo fala lá de submissa, né, que fala assim, vós mulheres, seja submissa ao seu marido no Senhor. Observe que tem ali na frente um complemento que diz no Senhor. Tá? Então assim, mas então eu tenho que ser humilhada, não tem nada disso. Paulo não está falando nada disso. Paulo está dizendo assim, escuta ele. Escuta ele, você vai ter e até porque quem edifica a casa quem é? A mulher. A mulher que edifica a casa, minha senhora. Está lá no livro de Provérbios, né? Está nas nossas, a mulher edifica e destrói. E destrói, né? A mulher sábia edifica a sua casa. Então quem que edifica? Eu só falo assim, espere o seu momento. Uhum. O que acontece às vezes é que não espera um momento. O seu momento certo de agir, o seu momento certo de edificar o lar, de edificar a casa. Quem vai edificar a casa é você. O seu marido será a cabeça. Ele vai trazer às vezes um monte de ideia. E depois é você que vai filtrar e vai falar assim, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui vai dar certo. Marido, o que você acha de nós pensarmos melhor nisso aí? A edificação vai vir através das suas mãos. É um presente que Deus te deu. Então, não é nada demais você ser submissa em algum momento. Tá? Esperar o seu momento de agir. Eu imagino que Paulo estava querendo dizer isso. Espere o seu momento. Com certeza. Né? Mas assim, a orientação de Deus para toda a vida, toda a caminhada ali, veio para José. No primeiro, no sonho, quando o anjo diz, não temas receber Maria, sua esposa, porque o que está nela é do Espírito Santo. Depois, quando há perigo, que Jesus já havia nascido, há perigo para Jesus, né? O anjo aparece novamente para José e diz, pega a mãe e o menino e vaza, né? Vaza porque, meu filho, vão matar. Quando Herodes, que era o cara que era o matador, que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, né? Matou, houve uma grande morte, novamente vem a palavra para quem? José de novo, e fala, agora você pode voltar, porque Herodes morreu. Quando ele está no meio do caminho voltando, aí outro cidadão assume o reino, que era pior do que Herodes. Aí o que o Espírito Santo fala de novo para ele? Deus revela para ele de novo. Sim. Porque você pode pegar o texto bíblico aqui e ler, que vai estar escrito assim, que por intervenção do Espírito de Deus, né, ele fala assim, não volta para lá, para Jerusalém. Por quê? Porque assumiu um outro rei pior que Herodes, então vai dar ruim. Vai novamente uma orientação para salvar a vida de Jesus. Exatamente. Veio através do Pai, né? Desse homem que também, por que veio através dele? Pela sensibilidade de ouvir e pela sensibilidade de obedecer. Tá? Amém? Glória a Deus. Falamos um pouco das características deste homem. Tremendo. Mas não para por aí, ele tem muita coisa para nos ensinar. E agora o que ele nos ensina, né? Que José era um homem justo, que não alimentava desejo de vingança. Que lindo isso, hein? Né? Interessantíssimo isso. Pensa. Justo e não alimentava desejo de vingança. Não é só você não fazer o barulho, é você não ficar com isso no coração. É você não adianta ser, não faço barulho, mas que eu mato a pessoa dentro do meu coração, mato, não é isso. Não quero papo. Né? A hora que eu puder pegar ele lá na esquina, eu vou pegar. A hora que eu puder dar o troco do que ele me fez, eu vou dar o troco. Não é isso que José fez. Não é. José mesmo magoado, né? Nós falamos nisso aqui já um pouquinho. Mesmo magoado, mesmo coração ferido às vezes. Porque imagine só, a pessoa que você ama. É tão prova que José amava Maria, né? A prova é tão grande que amava Maria pela atitude que ele teve. Sim. Porque ele podia falar assim, não, agora ela vai morrer. Porque ela vacalhou comigo. Sim. Mas não, ele faz o contrário. Ele fala assim, não, eu vou deixá-la secretamente, mesmo com o coração. Pensa bem, irmãos, você aí, traz para você, né? Vamos por uma pessoa que, os adolescentes, né? Nossa, explode. Né? E aqui, porque
no primeiro momento, se o anjo não orienta José, o que aparecia era uma traição. Sim. Porque José sabia que não tinha tido contato com Maria, né, para que Maria ficasse grávida. E a mulher aparece grávida. Naquela época não existia a tecnologia que existe hoje, né? Então só tinha uma maneira. Então ele pensou assim, mas mesmo assim vou deixar ela, tal, não vou alimentar essa vingança dentro do meu coração. E aí tá a chave, né? Não alimentar. Não quer dizer que a gente vai ser agora, permitir ser passado para trás o tempo todo. Que a gente vai permitir que os outros ajam de má fé, a gente percebendo a má fé. Não é isso. É a postura, é o meu coração, é não deixar o meu coração ser tomado por isso, né? A questão não é muito sério isso. Não é porque o outro errou comigo que eu vou errar com ele. Não é, eu tenho que lembrar o que eu tenho que lembrar é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Quem errou contra mim não me dá o direito de eu errar com ela para dar o troco. Biblicamente não funciona assim. Não é porque a pessoa pecou comigo que me dá o direito de eu pecar contra ela. Olho por olho, dente por dente, não, isso não existe, né? Não é assim. Biblicamente não, né, pastor? E a postura é guarde o coração. Guarde o coração. E a gente só consegue guardar o coração. Quer dizer que não vai doer? Quer dizer que você não vai sentir isso? Vai sentir. Mas a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Por quê? Eu vou para o Senhor. Eu falo, Senhor, eu estou muito bravo. Doeu demais, mas eu entrego a justiça para o Senhor. Porque quando a gente vai com as nossas mãos, nós somos muito pesados. A gente mata uma pessoa pela palavra. A palavra, porque o coração está ferido. E não há quem entenda mais de coração do que Deus, né? Quando eu falei esses dias para uma pessoa que é muito querido mesmo, né? Uma pessoa da igreja aqui, e muito querido mesmo, e Deus sabe que a gente tem um carinho muito grande. E eu tive a oportunidade de falar para a pessoa assim, que Deus ele sonda o nosso coração e vê qual é o desejo que há nele. Talvez uma mágoa, uma ofensa seja tão destrutiva, seja tão assim pesada, machuque tanta gente que a gente fique com o coração dolorido a ponto de, num primeiro momento, não conseguir perdoar. Fala assim, mas eu não consigo. Mas daí tá, de você não conseguir e de você não querer. Há uma diferença nisso. Deus sonda o seu coração. Eu não consigo agora, mas você quer? E quando você quer, você vai para Jesus e diz para Jesus assim, Jesus, eu não consigo, mas eu estou aqui e quero que o Senhor mude o meu coração. Sim. Quero que o Senhor me dê força para que eu consiga. E o Senhor que conhece o nosso coração, porque a gente tem que entender, a gente não pode ser hipócrita e a gente tem que entender que nós somos humanos, né? Mas então a pessoa vai me ofender agora e 2 minutos depois eu já vou estar curado. Às vezes isso é um processo, o perdão às vezes é um processo e às vezes demora um pouco. Não estou dando aval aqui para você ficar com malquerência com seu irmãozinho de banco, não é isso não, tá? Porque tem coisinha assim, só porque o irmão passou e não me cumprimentou com a paz, eu já vou ficar magoado com ele. Isso aí não tem lógica, meus queridos. Estou falando em questões graves, questões que machucam o coração mesmo. E às vezes o perdão vai ser um processo, e um pouquinho a cada dia. Mas o que vai dizer, né? Aí a pessoa até falou assim, eu tenho medo às vezes de perder a salvação. Uau, forte. Falei assim, não. Se Deus conhece o seu coração, Ele sabe qual é a sua intenção. Ele sabe que e Ele está trabalhando. Você quer? Quero. Então Deus já está trabalhando. A partir do momento que você quer, e Deus é o que está aqui na lição, né? Ele fala assim, que Jesus nos ensinou esse caminho diferente. Jesus é a pessoa que se doou inteiramente, né? E é isso que você falou. O perdão, ele dói. Liberar o perdão dói, né? Mas a questão é, a atitude correta nunca é a vingança, mas sim o perdão. E aí o perdão, ele é mandamento. E quantas vezes a gente tem que obedecer um mandamento mesmo não desejando, né? Fuja da aparência do mal, né? E o perdão está dentro dele, né? Perdoar é um mandamento e perdão é a atitude correta. E sempre deixar bem claro também o que a pastora falou no começo, antes da gente falar do perdão em si, na sua forma total. Não é questão de ser deixado passado para trás, não, irmão. Nós não estamos falando disso.
Há justiça também humana. Há coisas que a Bíblia fala que é para a gente evitar de todas as maneiras que o irmão, né? Mas há coisas que vai para a justiça humana. E aí a justiça humana que vai decidir. Só que é o seguinte, o perdoar a pessoa você tem que perdoar. Exatamente. Né? Agora tem coisas que é a justiça humana que vai decidir e está na mão da justiça humana. Deixa lá quietinho, coloca na mão de Deus que é melhor que tu. Fala, Senhor, o humano está cuidando da parte que é jurídica. Sim. E tu vai cuidar das outras partes. Com certeza. Não é? E Deus vai fazendo. Meus queridos, passando para frente aqui, José era prudente. Uau, top. Eu acho assim que isso aqui também falta às vezes. Falta para mim. Às vezes quem está ouvindo, o pastor falou que às vezes falta para ela. Falta para mim, Luquinhas, Luquinhas, às vezes falta para você também, Luquinhas? Ele diz que sim. Então, às vezes falta para nós a questão da prudência, a decisão precipitada. Sim. E aqui é em todos os parâmetros da nossa vida, né, pastora? Não somente nessa decisão. Porque José, a decisão dele deixar Maria secretamente era uma decisão pensada. Ele falou assim: eu vou deixá-la, vou para um lugar, vou pensar friamente depois no caso. Ou seja, você já viu falar do agir pelo impulso? Terrível, né? E quantas mortes às vezes acontecem pelo agir no impulso? Que 5 minutos às vezes que você tivesse guardado a sua língua, seu coração, as suas mãos, talvez não aconteceria uma tragédia. E lembrar que Jesus, ele oferece esse alívio para a confusão. E aí nós estamos dentro do livro de Mateus, né? É ir lá para Mateus, quando ele fala assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ali com o teu pai que está em secreto. Ele vai te ajudar, ele vai tirar essa angústia, a perturbação. Quem traz confusão à nossa mente e às nossas emoções, ela é humana, mas quem intensifica isso é o inferno, para gerar a precipitação, né? E nós temos que aprender o quê? Vai para lá, para o silêncio, né? Deus, né? O famoso enche a boca d'água, conta até 10, né? E depois de respirar, engolir aquela água bem devagar, contar até 10, você abre a boca de novo. Tem uma palavra, um provérbio que diz assim, né? Que o falar é prata, o ouvir é ouro. Às vezes compensa até ouvir, viu? Ouvir deixa a pessoa despejar às vezes. Sim. Depois você responde, né? Com ouro. Vamos lá para frente. A prudência de José é algo que ele nos ensina também. Sim. Que a gente tem que ter essa prudência, correr para Deus, é sempre mais prudente. Outra coisa que é prudente, né? Que o autor diz aqui que José era conhecedor das escrituras. Nossa, isso é muito... Aí, meu querido, agora eu vou ter que dar uma pausinha para falar disso, né? E olha que legal, né? O despertado do sono, ele teve fé suficiente para obedecer ao que lhe fora pedido. Mas por quê? Né? Por quê? Ele estava dormindo e a revelação veio. Revelação. Né? Alguns de nós estamos dormindo. Sim. O Senhor quer revelar. Quer revelar. E às vezes não desperta nunca. Né? Que está escrito lá em Mateus 1:22. Ora, está escrito assim lá. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Exato. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, recebeu a sua mulher. Uau. Meus queridos, tem um grande problema no meio nosso cristão, evangélico. Falta disso daqui. Falta de achar um tempo, gastar um tempo, não perder, gastar um tempo conhecendo a palavra de Deus. Para a gente professar alguma coisa, a gente tem que pelo menos conhecer aquilo que a gente está professando, né? Ou seja, como vou falar de cristianismo se não conheço a palavra? Como vou falar de Deus se não conheço o mínimo da palavra de Deus? Gente, o estudar a palavra de Deus é algo que tem que fazer parte da nossa vida. O conhecer a palavra de Deus tem que ser... Às vezes Deus está falando com você já tantas vezes, né? Deus já falou com você tantas vezes, né? E você às vezes ficou boiando porque não conhece a palavra. E a
a gente tem a tendência, né, de querer as respostas mastigadas, e tem coisa que Deus nem responde porque Ele já respondeu. Tá aqui. Já está na palavra. Já está revelado, e a gente está perguntando: devorar por aqueles que me perseguem? Tá aqui. Deve. Né? Aqui está dizendo como eu tenho que ser. E aqui ainda fala assim: medita nela dia e noite, para que te vá bem. Né? Então, tem coisas que é só a luz da palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E conhecer a palavra não é só conhecer. Eu tenho que conhecer e eu tenho que crer nas promessas que ela apresenta. Porque não adianta nada a gente criar um ritual de ler, mas não deixar ela nos ler. Aí está o segredo, né? Eu gosto de um termo que usa a palavra como um prumo, igual o da parede, que é usado em construção, como prumo. Ele vem para isso. Quando eu passo o prumo da palavra na minha vida, eu tenho que deixar ele tirar de mim algumas coisas. Aquilo que está torto, deixar os princípios da palavra trazer luz para nós, né? Sim. E aqui o autor até lhe diz lá, depois dele citar o Salmo 119, 5, que a pastora também citou, né? Que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Né? O Salmo 119 e 105, que diz isso lá, irmãos, ele diz o seguinte, ali para baixo um pouco no texto, ele diz assim: quanto mais estudamos as escrituras, mais nossa mente e coração são transformados por Deus, e nos tornamos aptos a crer e confiar que Ele sempre estará no controle de todas as coisas, e que obedecê-lo é sempre um caminho seguro. Aí já é o gancho. Aí, né? Obedecê-lo sempre é um caminho seguro. Sim. Para isso nós temos que conhecer a sua palavra, né? Ter a busca constante na palavra de Deus, procurar ensinar os nossos a ter o mesmo costume. A partir da pessoa conhecer, então ele pode aplicar. Sim, com certeza. Né? A palavra mesmo de Deus diz o seguinte: e conhecereis a verdade. E daí o que depois disso? É a verdade. Vos libertará. Não, conhecereis a verdade e a verdade. E a verdade, né? Vos libertará. Não tem nada ao contrário aqui, né? Não, vocês vão ser libertos, depois vocês vão conhecer a verdade. Não, primeiro você conhece a verdade. Palavra, verdade, né? E essa verdade vai libertar você. Exato. Ou seja, vai transformar o seu coração, como o autor aqui diz. José era conhecedor, irmãos. Quando aqui a conversa entre o anjo e José, e o anjo revela isso para isso, foi dito lá pelo profeta Isaías, né? Se cumprisse. Você lembra disso? Lembro. Então, meu filho, é a sua esposa, pode receber ela. Tá tudo legal, tá tudo certo. Fechou. E o gancho que a pastora falou é que o autor ele continua dizendo assim: José, né, era obediente à voz de Deus. Que, como a pastora diz, não é só a gente pegar um livro, tratar a Bíblia como somente um livro e ler, sim, mas também não obedecer às suas palavras. Com certeza. Ou Deus também não fala, Deus fala, tá tudo revelado aqui, irmãos, tá tudo revelado aqui para você. Você pode procurar na Bíblia, que é a resposta para todos os seus questionamentos. Se por acaso você lê e ainda tem dúvida, aí quando você procura uma orientação pastoral, uma orientação do seu líder de ministério, né? E Deus às vezes fala através daquela pessoa e você não obedece, talvez você também está sendo desobediente, porque Deus está te revelando. É muito fácil você saber se a palavra que está sendo dita a você, ela é de Deus ou não. É facinho, é simples. Vai para a Bíblia e veja se ela está em conformidade com a Bíblia, se tem coerência bíblica aquilo que a pessoa te falou. Se tiver dentro dos padrões bíblicos, minha filha, meu filho, pode acreditar que é verdade, pode botar fé que é verdade, né? Aí, irmão, mas daí fica difícil, né? Por quê? Porque eu não tenho o costume de buscar na palavra, eu não tenho o costume de ler a palavra. Aí, realmente, fica uma situação meio complicada. E aí a própria palavra fala, né, que a gente perece por falta de conhecimento. Porque quando eu não conheço, a gente já brincou aqui na igreja várias vezes, né? Abre Apocalipse 23. Abre Apocalipse 23 na sua Bíblia.
Não tem. A gente vai ler. Aí a pessoa fala para você lá em Apocalipse 23, versículo tal, diz assim, você fala, é verdade. E aí, a pessoa fala um negócio que nem tá na Bíblia. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. E aí, legal, bonito, mas... E aí você fala assim, meu Deus. Aí a gente usa como bíblico. Você vai reproduzindo. Por quê? Porque a gente não foi para lá para que essa palavra se tornasse também para nós conhecida. Para nós também ela se tornasse parte. Ela tem que ser parte da nossa vida. Não tem outro jeito. Porque eu só consigo, aquilo que nos falou, eu só vou conseguir falar e obedecer com esse Deus se eu conhecer Ele. Né? E obedecer é fácil? Não. É só se lembrar de obedecer seu pai e sua mãe quando você era criança. Era fácil? Não sei se, né? Não era. Mas né, a gente sempre via que era o caminho mais seguro. Com certeza. Pastor, só contar um breve testemunho aqui. Meu pai pregando uma vez num culto no lar, e acabou o culto, uma irmã chegou para ele, né? E meu pai chegou para ele e falou assim: irmão, enquanto o senhor estava orando, né, no final da pregação ele estava orando, meu pai é pastor também, não está exercendo agora porque teve algumas complicações, né, e acabou se afastando do ministério, porém foi pastor por muito tempo, e nessa ocasião ele era pastor. Aí depois que ele terminou a mensagem e fez a oração, a irmã veio: irmão, enquanto o irmão estava orando, Deus me mostrou uma coisa, e eu quero saber o que significa. Ela falou: então diga o que né? Uma gaiola com um bicho dentro, com um focinho comprido, um rabo comprido, todo rajado, parecendo um coati. O que pode ser isso? Meu pai olhou para ela e falou assim: é um coati mesmo, irmã. Um bicho com focinho comprido, rabo comprido, rajado, é só o coati. Não tem outra coisa, é só o coati. O que eu quero dizer com esse testemunho, irmãos? Você já sabe o que eu quero dizer com esse testemunho. Que tem uma profetada e revelação para tudo quanto é lado. É só você dar uma brecha, que você vai encontrar um profeta e um revelador para te revelar alguma coisa. E se você não tem conhecimento bíblico, meu pai podia falar: não, irmã, é uma revelação. Se ele não fosse um homem de Deus, né? Deus está te dando uma revelação que vai prender o inimigo da tua alma. Olha para você ver como que ficaria bonito, né? Todas as suas tribulações, esse coati representa as coisas ruins, vai estar preso dentro da gaiola do espírito. Isso é simples para a pessoa fazer. Aí você não tem conhecimento bíblico, você não tem orientação de Deus em nada, você cai nesse monte de balela que as pessoas às vezes falam. Não estou dizendo que Deus não revela. Deus revela, continua revelando. Não estou dizendo que Deus não use uma pessoa em profecia. Usa. Não estou dizendo que não existe milagres. Existe, e eu sou uma das pessoas que mais creio nisso. Porém, meus queridos, vamos ter cuidado, vamos conhecer a palavra, né? E obedecê-la, né, pastor? Sim. Crer e obedecer. Caminhando para o finalzinho aqui, para nós finalizarmos, falando sobre o exemplo desse grande homem, né? A conclusão, eu vou ler ela toda. Perfeita. Diz assim: José foi um homem de muita fé, primeiro de tudo, obediente a Deus, segundo, temente e fiel. Seu exemplo deve nos ajudar a repensar como temos agido como pessoas na nossa casa. Tá vendo, meu querido? Então, o que o Espírito falou sobre nossa casa hoje, nem falou tanto do mundo externo, falando dentro da nossa casa, e como temos colaborado para que nossa família seja um espaço saudável e seguro para as pessoas que nela vivem. O Pai de Jesus nos ensina que a verdadeira justiça pode requerer de nós a renúncia dos nossos direitos, né, em favor do próximo e do projeto maior de Deus. Marcas fundamentais da trajetória de José são a sensibilidade e a obediência à voz de Deus. Com isso, ele nos ensina a não sermos resistentes aos propósitos divinos. Isto se transformará em bênçãos maravilhosas para a sua família. Vamos trocar uma palavrinha aqui, que está falando sobre direitos. Vamos trocar esse direito pela razão, que é o que mais às vezes dentro da nossa casa acontece, pastora? Sim. Não sei se a pastora concorda comigo, mas penso que sim. Razão.
É uma coisa que a gente tem que renunciar muitas vezes, irmão. Todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer ter razão. E dessa razão parte para uma discussão. Sim. Dessa discussão parte para uma divisão dentro da nossa casa. E depois lascou tudo. Porque depois você perde o controle. Aí você está fraco para correr para os pés de Jesus por causa da sua razão. Então muitas vezes engolir a razão é o melhor caminho. Sim. Respirar, né? Assim como José não tinha razão para ir para trás dos direitos. Ele tinha, mas ele abriu mão desse direito, dessa razão, né, pastora? Sim. Então não sei se a pastora concorda comigo, mas né, a gente precisa, né? A minha deixa. Sim. E a família, gente, nós temos que prezar demais as nossas famílias. As nossas famílias têm sido alvo do inferno em todos os sentidos, desde as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos idosos, sendo esquecidos, deixados de lado, os casais. A família é a base de tudo, é projeto de Deus para as nossas vidas. E se nós podemos transformar o nosso lar, e aí você fala assim, como que eu transformo o meu lar? Começa por você. Tem que começar. Alguém vai ter que começar mudando, tudo mudar. E aí, isso que o Nilson falou é muito real. Vamos deixar a razão de lado e vamos agir em amor. Né? Um amor corajoso. Vou deixar a razão em casa com o título da lição, né? Você tem que ter coragem para poder fazer isso. Para poder fazer. Meus queridos, amém? Você entendeu a mensagem de José para a sua vida e para a sua família? Você entendeu que você, homem, agora falando para você, olhando no seu olho aí, né? Você, homem, entendeu que Deus quer que você tenha sensibilidade para ouvi-lo e obedecer a sua palavra? Você entendeu que muitas vezes Deus vai falar com você primeiro e depois com outros membros da sua casa? Tem muitas coisas que vão vir para você resolver e que você não deve transferir essa que é sua responsabilidade de pai de família para a sua esposa ou para outro membro de família, que tem hora que você tem que dar um tapa na mesa e falar assim, não, Deus, pode falar comigo aqui que eu sou o cabeça dessa casa. Eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer. Entende, meu querido? Então, José nos ensinou isso, né? A ser esse amor, seja amável, ame, mas tenha coragem, né? Como o pastor Cláudio Duarte diz, né? Não seja um homem banana, né? Tenha coragem de ser homem, tenha coragem dentro da sua casa, mas não deixe o amor de lado. Meu querido, proteja a sua família, proteja a sua casa, blinde ela, proteja a sua esposa, proteja os seus filhos, dê a sua vida pela sua família se preciso for, porque é esse o legado que José deixa para nós hoje. Eu vejo assim. Sim, que lindo, que legado, né? Precisamos de homens corajosos, que tenham o amor corajoso. O amor, e aí quando a gente vai para a palavra, só para a gente encerrar, o amor bíblico é aquele que não arde em ciúme, né? Ele não é egoísta, ele é um amor, ele está voltado para o outro e não voltado para si, né? Não é um amor egoísta, é o amor de Cristo por nós, né? De Deus pela igreja, né? Que desafio bom para a semana, né? É um desafio bom. Exercitar isso, né? Tem um filme até que chama-se Corajosos, né? Nossa, perfeito. Você, pai, que não assistiu o filme ainda, assista lá, né? Dá uma corridinha lá, digita, tem um monte de lugar esse filme, de graça para você assistir. Verdade. Né? Então assista lá que você vai ver que vai fazer uma grande diferença através da sua vida. Lindo. Meus queridos, quero contar com a sua presença aqui no domingo que vem, novamente, né? Visto que esse está sendo gravado, quem sabe no próximo nós vamos fazer a live daí, né? Porque eu aprendi agora que live é ao vivo, né? É em inglês, né? Então, nós vamos fazer ao vivo, né? A live no próximo domingo, se Deus assim permitir, tá? E você vai poder participar aqui conosco no mesmo momento. Porém, no entanto, todavia, você pode participar através dos seus comentários. Deixa o seu like lá, curta nosso canal no YouTube, né? E assim você vai fazer esse canal chegar, essas mensagens chegar a mais gente, né? Mais pessoas, tá? Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe você, homem. E a pastora vai orar nesse momento, né? E nos abençoar também. Amém. Senhor, nós te somos gratos porque o Senhor tem nos abençoado em cada escola dominical.
nos fazendo olhar para homens e mulheres que te conheceram, que tiveram suas vidas marcadas pelo Evangelho, e nós também queremos, Deus, ser marcados e marcar outras vidas pelo Evangelho. Então, Deus, olhando para José, nos ensina a ter esse amor corajoso, nos ensina, ó Pai querido, a cuidar da nossa família, a andar em amor, a andar em cuidado, e que o Senhor, ó Pai, levante homens segundo o seu coração, que assumam o seu lugar de pai, ó Paizinho querido, o seu lugar de sacerdote dentro das suas casas. Nos ajuda quanto esposas, ó Pai querido, a ser auxiliadoras, e juntos, ó Pai querido, nós possamos realmente viver o Teu Evangelho de forma integral. Guarda os filhos, que eles aprendam a se submeter a seus pais, e que nós como famílias, ó Pai querido, possamos Te representar aqui na terra. Abençoa-nos, Deus, e nos dá uma semana cheia da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a semana. Grande abraço, Deus abençoe.